está começando mais um Band Eleições 2012. E dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do Rio, hoje nós conversamos com o deputado federal Rodrigo Maia, que é pré-candidato a prefeito pelo PR e pelo DEM, pelo PR, na ordem. Candidato, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quais os principais projetos para o transporte? Olha, eu acho que não está havendo muita mudança. Está se organizando a favor das empresas de ônibus o sistema de ônibus no Rio de Janeiro. Porque falar que é novo um projeto que começou em Curitiba há 30 anos atrás e que tem como referência Bogotá de 98, isso não é novo. Isso é organizar a favor das empresas de ônibus o sistema atual. Vai melhorar em relação ao que se tinha? Vai melhorar, ninguém está negando. Funcionando, nós vamos continuar com o sistema funcionando? Vamos. Mas há um erro de concepção e há um erro do Eduardo candidato contra o Eduardo prefeito. Por quê? O Eduardo candidato prometeu o que nós vamos implementar, que é recurso municipal no transporte de massa, metrô, na expansão de metrô no Rio de Janeiro. Ele prometeu isso na campanha dele e não executou. Foi para a equação simples de se organizar o transporte de ônibus. Por quê? Porque o investimento em metrô leva mais que 4 anos, às vezes. Você não vai inaugurar. Ele está lá inaugurando às pressas uma obra pela metade da Transcarioca, né? Então, nós vamos defender uma expansão do sistema de metrô junto com o governo do estado, colocando dinheiro, como colocou a Prefeitura de São Paulo. Esse sistema é que dá dignidade e agilidade para o carioca, como dá agilidade, né, e conforto para os moradores de Paris, de Nova York, ou nós queremos olhar para trás, né? Eu fui a Bogotá com a deputada Clarissa e perguntamos aos operadores do sistema de BRT lá, perguntamos por que a decisão de Bogotá de fazer o BRT. Muito simples, deputado. Em 98 nós íamos fazer o metrô em Bogotá. E tivemos uma grande catástrofe no país, que foi um terremoto no norte do país. Os recursos do metrô foram para o terremoto, para a recuperação da região do terremoto. E nós optamos, então, com pouco recurso, para o ônibus. Agora, se nós estivéssemos olhando o Rio de Janeiro, né, da década de 90, o Brasil de 15 anos atrás, que o Brasil cresceu muito, a arrecadação do Brasil e do Rio, né, as duas arrecadações cresceram muito. Então, pensar o BRT há 15, 10 anos atrás era possível. Hoje, com o aumento da arrecadação que o próprio prefeito diz que fez e que de fato aconteceu por várias variáveis, né, nós temos que ser mais ousados e pensar que o transporte ideal para o carioca não é alimentar o sistema das empresas de ônibus, é expandir junto com o governo do estado o sistema de metrô. Esse sim é que vai integrar a cidade e vai dar oportunidade a que todos os bairros da cidade cresçam como se fosse uma própria cidade. Hoje, você está preso ao centro e à zona sul, que é onde você tem uma infraestrutura consolidada. Nós precisamos consolidar essa infraestrutura, que já avançou muito nos últimos anos, precisamos consolidá-la em todas as outras regiões da cidade, principalmente a zona oeste do Rio. Cidade do Rio de Janeiro, deputado? Olha, a cidade do Rio, o carioca, todos nós estamos muito confiantes com o futuro do Rio. Nós temos 2 grandes eventos que ocorrerão nos próximos anos do Rio, mas principalmente as Olimpíadas, Copa do Mundo e Olimpíadas, mas principalmente as Olimpíadas. Agora, há um fator interessante, estranho e grave acontecendo no Rio de Janeiro. Todos estão muito otimistas, como eu disse, mas estão todos muito preocupados com esse rumo, com o caminho que os governos estão levando o Rio de Janeiro, porque as pessoas não estão se sentindo parte desse processo. Quando você avalia as políticas de governo, as políticas públicas da Prefeitura do Rio, o carioca está muito pessimista com a saúde, está muito pessimista com a educação, está muito pessimista com o transporte, está muito pessimista com a ordem urbana, está muito pessimista com todas as políticas públicas. Então há uma distorção entre o otimismo do carioca e o rumo que a Prefeitura está levando esses 2 grandes eventos, a participação do carioca para esses 2 grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. O que essa eleição, né, vai decidir esse rumo, se os cariocas farão parte desse processo, ou se apenas as empreiteiras e os partidos coligados ao governo farão parte. Essa é a decisão que nós tomaremos em outubro. Se os cariocas terão a oportunidade de ter os benefícios, o chamado legado que esses 2 grandes eventos trarão para o Rio de Janeiro. Se esse legado será para poucos ou se esse legado pode ser para muitos. É esse debate que ocorrerá nas eleições de outubro desse ano. Qual é o grande problema da cidade do Rio de Janeiro? Por que o Rio não consegue emplacar? Olha, eu acho que houve um erro nesses últimos, no governo do Eduardo e do Sérgio Cabral, a minha opinião, um erro grave. Eu não vou ficar discutindo a questão se houve corrupção ou não, essas questões
A população sabe, ela vê, as pesquisas mostram um crescimento enorme da avaliação da população em relação a que a corrupção aumentou no governo do Estado e na Prefeitura do Rio, mas eu não quero fazer esse debate. Eu quero discutir planejamento e estratégia. Eles estão com a estratégia errada. Né? Você utilizar o setor privado é importante, como eu já disse. Agora, você entregar a gestão da saúde como se entregou. Botar 2 bilhões e 400 milhões do Carioca em OS, que não é licitação. Não é isso? Você escolhe OS por outro modelo, não é modelo de licitação. Não é você entregar a gestão para eles, você caminhar como está se caminhando para entregar a gestão da educação infantil também para o setor privado. Para mim é um erro de foco. Por que é um erro de foco? Porque o objetivo do setor público é diferente do objetivo do setor privado. O setor privado visa o lucro. O setor público tem que visar o atendimento das pessoas que mais precisam. Eu acho que o Rio hoje está perdendo uma grande oportunidade. A arrecadação do Rio cresceu nos últimos anos de 12 bilhões para quase 20 bilhões. Ficou muito rica. Não é um problema de dinheiro. Só que hoje, claro que tem problema de dinheiro, mas hoje, como eu disse, as possibilidades são muito maiores. Eu disse, você pensar em metrô, desenvolver o metrô em todo o Rio, há 20 anos atrás, era um sonho. Hoje, com os recursos que o governo federal tem de financiamento e com o próprio orçamento da Prefeitura e do governo do Estado, né, que cresceu muito também nos últimos anos, você tem toda a condição de ter prioridades e investir naquilo que é melhor para o cidadão. É isso que eu acredito, que a nossa aliança acredita. Acho que há um erro de estratégia. E há um erro também de planejamento, de um projeto planejado da cidade. Você tem projetos isolados. Você tem o projeto do Porto, não é isso? Você tem o projeto do BRT na Zona Oeste, mas você não tem um planejamento da integração de todos esses projetos, né, na cidade do Rio de Janeiro. São projetos, na minha opinião, que visam muito mais uma tentativa da reeleição do que atender de fato o cidadão carioca. Ou colocar 3 bilhões e meio, 4 bilhões no Porto de uma vez só é mais importante do que colocar professor e médico na escola, nas escolas e nos hospitais. Essa é a pergunta que o carioca está fazendo e as pesquisas estão mostrando isso. Queria falar um pouco da questão das UPAs, que foi um projeto que nasceu no Estado, mas que o município expandiu. Como é que o senhor vê a construção dessas unidades de pronto atendimento? Olha, o problema é que tinha-se uma política integrada ao governo do Estado, do atual prefeito, na eleição, que ele cortou. Ele priorizou as clínicas de família, ele não priorizou as UPAs. Ele fez muito menos UPA do que ele tinha prometido. Ele alega que saiu de um patamar de clínicas de família da gestão do prefeito César Maia do seu pai muito baixo, que não por tinha isso teve que clínica de investir. família, tinha projeto de médico de família. É da atenção básica, coisa, só que ambulatorial. A estrutura da clínica da família é muito bonita, só que não tem médico. Ele não pode dizer que ampliou a cobertura do médico da prevenção na cidade do Rio de Janeiro, se mais da metade das clínicas da família não tem médico. Que cobertura é essa que foi atendida se o médico não existe? É só você ir na clínica da família e perguntar aos moradores desses bairros. Então, quando tiver médico, eu vou dizer, de fato, ele expandiu a prevenção na cidade do Rio. Parabéns, é isso que eu quero. Mas o senhor pretende manter esse projeto? Claro que sim, eu não vou destruir, eu não vou fazer que nem ele. O Eduardo Paes acabou com o gari comunitário, acabou com a cozinha comunitária, não inaugurou a Cidade da Música. Acabou com tantos projetos, minimizou a importância das vilas olímpicas, tantos projetos do prefeito César Maia. Eu vou manter todos os projetos do prefeito Eduardo Paes. Agora, qual que destaca nas clínicas isso? da família, que não tem médico, nós vamos colocar médico. Nós temos que superar esse problema. Agora, não é dando a gestão da saúde para o setor privado. O setor privado pode até colaborar. Agora, a gestão da saúde é pública. E, se possível, nós temos que valorizar o médico e trazer médicos da rede pública para trabalhar em todas as áreas da cidade. É um desafio? É fácil? Claro que não é fácil. Agora, nós não vamos de forma nenhuma, né, prometer e fazer um governo de mentiras. Qual é o grande projeto do senhor para o professor e para o médico em nível financeiro de salário? É uma questão de escolha. Você pode escolher aplicar 15% das suas receitas em obras. Você pode escolher aplicar 8% e valorizar o servidor público. É uma questão de prioridade. O Eduardo Paes priorizou a não valorização do servidor público e a contratação através de empresas, privatizando áreas fundamentais da cidade, educação, saúde e também o trânsito. O trânsito também foi privatizado. É uma escolha. Nós vamos fazer outra escolha. Talvez nós tenhamos menos recursos para investimento, um pouco menos, mas a nossa prioridade vai ser sempre dar ganhos reais de salário para os servidores públicos e de forma indireta. A questão do Rio Cidade, que foi um marco, né, do seu pai, da administração do seu pai, é um projeto seu? Eu acho que o Rio Cidade, ele teve uma concepção. Nós vamos querer
estamos debatendo em todos os bairros da cidade. Já fizemos centenas de reuniões, não para falar, mas para ouvir as pessoas. Há 3, 4 meses, eu e a Clarissa. Né? O Rio Cidade foi um projeto que teve a importância e está abandonado. Né? Agora, é muito importante, e eu disse isso aqui no início, que a gente organize a cidade para que cada bairro seja uma cidade. Para que cada bairro possa ter a sua infraestrutura, possa ter as empresas gerando emprego, para que a gente possa sempre morar mais perto do nosso trabalho. Então, o Rio Cidade teve essa concepção, recuperar centros de bairros comercial. Então, nós precisamos pensar um novo mecanismo para que a gente possa, de fato, né, ter em cada bairro uma cidade. Porque quando nós tivermos a infraestrutura da cidade organizada em cada bairro, e principalmente, né, na Zona Norte e na Zona Oeste, nós vamos conseguir equilibrar e desenvolver essa cidade de uma forma mais igual. Hoje é muito concentrado na Zona Sul e no centro. Hoje todos os outros bairros estão muito abandonados. Como é que nós vamos adensar a Zona Norte? Como é que nós vamos crescer a Zona Oeste? Né? E como é que nós vamos pegar todos esses bairros, a atividade econômica desses bairros e ajudar a desenvolvê-la? Como é que uma empresa vai querer colocar uma filial sua, uma sede sua, na Zona Oeste hoje? Se o transtorno para chegar e para sair é infernal, cada vez maior. Então, ou nós vamos organizar a cidade, gerando uma cidade em cada bairro, por isso que eu disse que a expansão do metrô é fundamental para isso, né? A habitação é fundamental, está se construindo muita casa, com o projeto da presidente Dilma, Minha Casa Minha Vida, e a infraestrutura para atender todos esses novos moradores de várias regiões da cidade. Então, a gente precisa planejar a cidade, né, da forma, em outro momento, porque a realidade do Rio hoje é diferente do que era na década de 90, repensar de que forma que nós vamos garantir essa infraestrutura para que as pessoas possam, se possível, trabalhar perto da sua residência. Assim que pensam, né, os urbanistas das grandes cidades. É assim que nós devemos trabalhar o Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. E com isso a gente encerra essa entrevista com o pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Maia. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos depois com mais Band Eleições 2012.